Eu estou preocupado, irmãos, se os irmãos vão conseguir me ver aqui. Eu percebi que o pastor colocou umas rodinhas que exatamente foi o fator complicante para mim. Que eu vou precisar tirar o meu óculos para não refletir aqui no meu rosto. Pastores, pastoras, que a graça do Senhor Jesus seja abundante na sua vida. Nós já podíamos ter ido embora para casa, porque nós já tivemos quase uma jantinha ali em cima e já fomos maravilhosamente abençoados por esse grupo. Acho que eu quero vocês em Maringá, hein? Maravilha, essas músicas que a gente nunca esquece e que nessa roupagem fica assim uma coisa gostosa de ouvir, que a gente é arremetida ao céu, né? A gente é lembrado do céu. Na verdade, eu não posso ter a pretensão de pregar aos irmãos aqui nessa noite. Eu vim, na verdade, só para repartir com os irmãos sobre as tensões que eu tenho sofrido do ministério. Já estou há 46 anos como pastor. E quando eu comecei no ano de 1977, então eu tenho vivido estas tensões que nós sofremos. Então, como pastores, nós vivemos uma tensão entre o ideal e o real. Me arremeteu muito o grupo ao tempo do pastor Gessé Murphy, aqui em Londrina, na primeira igreja missionária, com seus musicais espetaculares. Eu era só um jovenzinho de 18, 19 anos, eu ficava vendo aquele irmão fazendo aquele negócio, eu dizia, meu Deus do céu, será que um dia eu consigo fazer essas coisas, né? E vendo vocês aqui, puxa, tanta coisa boa foi lembrando no meu coração desses tempos maravilhosos que nós tivemos também aqui em Londrina, porque nós temos sempre o ideal, é o nosso sonho para a nossa igreja, né? O ideal é aquele sonho do ministério, aquela chama, né? Desde menino, quando eu estava passando pela pandemia, eu acho que eu falei na última reunião, no último ano que eu estive aqui, quando eu passei por aquela pandemia, eu começava a olhar para o nosso templo de 1.200 lugares fechado, e eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, será que vai virar um elefante branco? Nós tínhamos terminado de construir o nosso edifício educacional para 2.200 pessoas, 2.200 lugares que nós queríamos encher de pessoas estudando a Bíblia, e eu fiquei pensando, meu Deus, vai virar um negócio fantasma. E gravando os cultos online, a igreja no escuro, só aquela câmera, aquelas lâmpadas ali, a gente falando no escuro. Eu entrei em parafuso e teve um momento que eu cheguei e falei, Senhor, eu era um menino que nunca saí da minha congregação para nenhum outro lugar, e a maior igreja que eu frequentei até os meus 13 anos, não tinha mais de que 40 pessoas, Senhor. E eu via na minha mente, desde a idade de 5, 6 anos, eu via igrejas grandes, luzes, que hoje eu vejo que são essas coisas, como tem aqui na comunidade, essas lâmpadas, essas coisas todas. Eu vi aqueles grandes auditórios, eu disse, Senhor, eu não podia ter inventado isso, porque ninguém falou para mim, eu não vi revista, não vi fotos, não vi televisão. Eu fui ver televisão na minha família depois, com quase 13 anos. Eu não tinha acesso a essas coisas, Senhor. Eu não poderia ter criado essas imagens, Senhor. E Deus falou comigo, é verdade, você não poderia ter criado mesmo. Eu criei no teu coração. Eu criei na tua mente, eu coloquei esse sonho no seu coração. Essa é uma coisa muito importante. O ideal é o nosso sonho para a nossa igreja. O real é como as coisas realmente são, como elas estão. Esta tensão, ela gera muito sofrimento em nós. Como pastores, nós sofremos essa tensão entre o real e o ideal, aquilo que nós estamos perseguindo. E nossa mente, ela é constantemente bombardeada por pensamentos de inutilidade. Eu me sinto, às vezes, inútil, improvável. E também sentimento de comparação, de nós não sermos adequados para realizar a obra que nos foi confiada. Quando comecei o ministério, eu fui ser auxiliar do pastor Ayrton Justo, e ele era um descendente de alemão e italianos. Ele tinha quase 2 metros, e eu 1,53 m, com 51 quilos.
onde eu chegava, todo mundo de olho naquele homem, e eu ali do lado, parecendo uma bengalinha dele. Poxa vida, ninguém dava atenção a mim, toda atenção a ele, se sentindo inadequado para realizar a obra que Deus colocou. Quantas vezes nós nos sentimos assim? A verdade é que essa tensão entre o ideal e o real, ela rouba a gente do propósito que Deus tem para nós. A Bíblia, em Colossenses, do capítulo 4, no versículo 17, eu trouxe o PowerPoint, acho que o pastor Vanderlei mandou para cá, acho que não está ali? Então, vamos para o slide número 2, por favor. No slide número 2, o texto diz assim: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu quero perguntar a você aqui nessa noite, pastor, pastora, você está cumprindo o ministério que você recebeu do seu Senhor? Você está cumprindo? Esse deve ser o nosso foco, mas não precisamos negar as nossas tensões, as nossas pressões. Cumprir a missão que nos foi confiada, respeitando os dons e os talentos que nos foram concedidos, essa deve ser a nossa postura. E além disto, nós não podemos esquecer que o nosso chamado, o nosso ministério, a tensão aumenta por causa que ele acontece num contexto de sofrimento, de muito sofrimento. Paulo afirmou em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, o próximo slide, ele diz: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Estava falando com o pastor Carlos antes da reunião aqui, o que é mais energizante, mais fortalecedor para um pastor do que conduzir alguém a Cristo? O que é que põe fogo dentro de um pastor? É quando ele cumpre o papel dele como evangelista, de falar de Cristo, quando ele apresenta a mensagem do Evangelho, e pessoas se convertem. Paulo está dizendo claramente, seja sóbrio, suporte os sofrimentos. Tem sofrimento, não tem como negar, tem sofrimento. O ministério, ele está num contexto de sofrimento, e há de fato uma tensão que o chamado nos impõe, o chamado de Deus nos impõe, e nesse contexto de sofrimento que o próprio chamado nos impõe, nós não podemos negar aí a questão da batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Quero perguntar a você, você tem consciência que você está vivendo num contexto de batalha espiritual todos os dias? Um empresário tem uma batalha diferente do que nós temos. Nós estamos num contexto de batalha espiritual, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades. Nós estamos na linha de frente. Nós não podemos esquecer isso de maneira nenhuma. E uma das coisas que eu vejo, que eu tenho sofrido muito, que tem sido uma coisa tremenda, as acusações do diabo. As acusações do diabo. Nós pastores sofremos com as acusações do diabo. Porque nós estamos num contexto de batalha espiritual, mas também porque o diabo sabe quais são as áreas que nós lutamos. Ontem, depois de 3 cultos plenos, às 8, às 10 e às 18 horas, plenos, poder de Deus, a presença de Deus, o povo presente, numa atitude tremenda, um derramar de Deus, na nossa igreja em Maringá. Eu chego em casa, eu estou feliz da vida. Sabe daqueles dias que você parece que lava a alma depois da pandemia? Você vê o povo presente reagindo, se renovando. Olha, pastor, uma conversinha de nada e uma frase ali solta, pá, veio para a minha mente. E começou, sabe, um punhado de pensamento acusatório. Você faz errado isso, faz errado aquilo outro, e foi. E logo o Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. E ele veio dizer assim: Jacó, toda voz que vem com condenação não procede de Deus. Deus não gera condenação, Deus gera convicção.
Sou um pecador perdido, não posso sem Jesus, não posso sem nada, fazer nada sem Ele. Eu dependo dEle até para amá-lo, eu não consigo amá-lo. Eu quero vê-lo, mas para querer ver, Ele precisa botar dentro de mim a capacidade de vê-lo, senão eu não consigo vê-lo, eu não consigo. Eu falo para Jesus: Jesus, se o Senhor não tocar meu coração, para que inclinar o meu coração para te amar, eu não consigo amar. E Deus falando comigo: condenação não vem de Deus, é do diabo, Jacó. Por que você não vai escutar uma música? E logo em seguida veio uma música. A música de Armando Filho: nenhuma condenação há. Eu falei assim: essa música já me tocou tanto, que eu estava no carro escutando essa música, e ela me tocou tanto, a gente cantou tanto na igreja, toda vez que eu cantava eu chorava, e eu não estava entendendo que Deus chegaria um momento que Ele estava construindo algo através daquela canção, para trabalhar a tensão que a gente vive no ministério. Nenhuma condenação. A música começa assim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ela, que eu até tirei uma foto, para ficar mais fácil, para não ficar... eu quero ler a música, por causa que eu fiquei encantado com essa letra, com o entendimento espiritual que eu recebi ontem à noite, depois do culto. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. E encontra bastante poder para vencer e continua a jornada. O passado que ficou para trás, Deus começou a falar comigo, eu fui para o quarto, apaguei as luzes do quarto, botei o celular e o Armando Filho cantando, porque uma coisa é quando você escuta Armando Filho cantando, quero que valorize, quando ele era um jovenzinho. Outra coisa é quando você escuta nenhuma condenação há, quando o Armando Filho está cantando já com mais de 65. E que a dicção dele já demonstra que tem mais de 65, como a minha, com 65 e meio. E você escuta aquele homem, e você vê que ele está cantando daquela música, que ele vivenciou essas acusações. A coisa mais difícil para um pastor não é a traição de uma pessoa. Não são as pessoas que ele perde, e a gente perde muito. A gente tem que botar isso na cabeça, que nós nascemos para ganhar, mas nem todos vão ficar conosco. E o que importa é o que nós tocamos na vida dessas pessoas. Essa é a coisa. Mas não é isso que mais nos entristece. O que mais nos atinge são as acusações de Satanás. E por que isso mais nos atinge? Porque Satanás sabe aonde é o nosso ponto de luta. Ele, além de Deus, é que conhece mais de perto a nossa luta. Ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe aquilo que nos atinge, de que forma nos atinge. E eu estava lembrando disso, eu tive uma crise de choro. Eu acho que eu chorei uns 20 minutos. A minha esposa respeitou carinhosamente a minha japonesa que está sentada aqui, a Sueli. Por favor, fique de pé para que as pessoas possam relembrar. Está ali a minha lindeza. Deus não é demais, gente? Não é milagre que Deus faz? Não é? É isso aí. Nenhum homem tem responsabilidade por nascer feio, mas casar com mulher feia tem responsabilidade, não é verdade? Então, é verdade, você não tem culpa de nascer feio. Você nasceu desprovido de beleza, alguns de tamanho, de um punhado de coisa, não é verdade? Você não tem responsabilidade pelas coisas, mas escolher a mulher com quem você vai repartir a vida, tu tem a responsabilidade. Então, é aí que mostra a tua categoria, é aí que mostra. E eu estava lá chorando ao Senhor, agradecido por Ele me lembrar. Foi um entendimento espiritual novo para aquele momento, uma experiência nova com o Senhor. Aliás, o Espírito Santo me colocou para fazer algumas perguntas nessa noite. Quando foi a última vez que você chorou? Quando? Quando foi a última vez que você se jogou por terra e o seu coração se desmanchou? E você falou com o teu Pai, com o teu Senhor, sobre as suas dores, sobre os seus temores, sobre as acusações do diabo? Quando foi? Quando foi a sua última experiência com Deus? Sua experiência.
Quando foi que você pegou a palavra e a palavra queimou? Não só as tuas mãos, não só os teus lábios, mas o teu coração. Você foi envolvido por uma presença poderosa, ou no altar da tua vida as cinzas ainda estão frias, velhas. Nós, pastores, precisamos de uma experiência nova todos os dias, senão nós não suportamos. Nós precisamos de um encontro com Deus, não é só de vez em quando a gente vai ao monte, ou quando vai no encontro, mas todas as manhãs nós temos que ter um encontro com Deus. Se nós não tivermos um encontro com Deus, a ansiedade vai tomar conta do nosso coração, vai adoecer a nossa alma, vai nos levar à depressão, a síndromes e tantas coisas que nós estamos vendo acontecer. A única forma de que nós podemos viver a tensão no ministério é se nós fizermos de cada madrugada, cada manhã, um encontro com Deus, um encontro com o Senhor, um jaboque, como Jacó teve. O diabo vem com acusações. E o mundo, e nós sabemos também, não só o mundo, que também trabalha contra nós, e nós estamos numa sociedade agora, que a igreja e pastores estão desvalorizados. Vocês sabem o que eu estou falando? Desvalorizados. É assim que o diabo quer que nós nos sintamos. E não bastasse isso, nós temos uma natureza humana dentro de nós. E o diabo sabe como manipular essa natureza. Sabe como pegar as coisas que nos atingem. Ele quer acusar, ele quer condenar. Ele sabe muito bem fundamentar as acusações. Porque quantos de nós aqui não temos um filho que foi criado na fé, que foi regado de oração, que por um momento pisou fora, ou quem sabe está fora? Quem de nós aqui não temos alguém próximo a nós, que nós temos, e que o maligno sabe que pode nos ferir, jogar acusações na nossa cara, para gerar tensões? Eu vejo, meus irmãos, que esses 46 anos, quase 46 anos de ministério, Deus tem me ensinado algumas coisas. Eu tenho tido algumas experiências com o Senhor, que eu quero repartir com vocês, com humildade no meu coração. Eu sei que é a minha experiência, mas eu sei que a minha experiência pode de alguma forma, quem sabe, ajudar os irmãos. E a primeira atitude para a gente minimizar as tensões ministeriais é lembrar que o ministério é um serviço a longo prazo. É o slide 4. Slide 4, por favor. Considere o ministério a longo prazo. O ministério não é uma corrida de 100 metros, irmãos. O ministério é uma maratona. É uma maratona. E nesse caso, claro que é bom a gente começar bem. Começar bem é maravilhoso, mas não é como você começa que importa, é como você termina. É como você termina. E aqui, o slide 5, neste caso, a sustentabilidade conta mais do que a velocidade. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam. Deus me botou aqui para ser um transformador de realidade. E cadê a multidão? E cadê o povo? E cadê o povo? E cadê o povo? E cadê a gente? Cadê o pessoal que converte? Cadê os músicos? Cadê os recursos? Cadê? Nós queremos as coisas rapidamente. Nós temos que aprender a dosar a nossa capacidade de suportar as coisas com a velocidade. Numa maratona, você não sai como corrida de 100 metros. Você dosa. Nós temos que viver consciente que velocidade e sustentabilidade, se nós implementarmos uma velocidade cuja sustentabilidade nós não temos, nós vamos nos esgotar antes de cumprir o ministério. Nós vamos nos ferir. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24, o próximo slide, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Olha esse texto de Paulo. Faça o ministério de uma forma que você possa chegar no final. Ele está dizendo, em outras palavras, dose a sua velocidade com a sua capacidade de suportar, com a sua sustentabilidade. A velocidade precisa ser
precisa ser definida pela nossa capacidade de suportar. Por isso, nós temos que considerar o ministério a longo prazo. Não apenas em alguns meses, em um ano. Paulo nos diz no verso 25 do mesmo capítulo, para correr a corrida por uma recompensa celestial que nunca desaparece. Ele está falando claramente sobre essa questão de você correr de um modo que você alcance. O ministério não é uma corrida de 100 metros, o ministério é uma maratona. E então, eu pergunto para você, você está considerando o ministério até o final? Paulo é um exemplo disso. Toda vez que eu lembro de Paulo nessa situação, eu vejo, Paulo, ele dosava a sua velocidade. Pode ver que, às vezes, ele queria ir. E teve uma ocasião até que Deus disse, não, você não entra aqui. Você vai para outro lugar. Passe a Macedônia e nos ajude. Vem para cá. Deus leva para o outro lado. Deus vai dosando. E Paulo também tinha que ver essa questão de suportar. Ele disse, uma porta grande abriu para nós aqui. Mas o que acontece? São muitos os adversários. Paulo tinha que saber como lidar com essas coisas. Então, eu peço para você aqui, nessa noite, você tem tensões no ministério. Talvez essas tensões pode ser que, quem sabe, você está correndo rápido demais e não está considerando a questão da sustentabilidade do seu ministério. Deus quer que você avalie isso. Em segundo lugar, o slide 7. A segunda atitude para minimizar as tensões ministeriais é considerar o ministério pelos olhos de Deus. Nós temos que considerar o ministério pela ótica de Deus. Leve em conta que a ótica de Deus para o seu ministério, como Deus vê o seu ministério. Muitas vezes nós avaliamos o nosso ministério com base na ótica do ministério de outra pessoa. O ministério de uma outra pessoa. E nesses casos nós consideramos o tamanho do ministério daquela pessoa e achamos que o nosso ministério tem que ter o mesmo tamanho daquela outra pessoa. E aqui eu quero trazer uma frase que Deus colocou no meu coração nesses últimos meses. O slide número 8. Deus não olha o tamanho do seu ministério, mas sua fidelidade ao chamado recebido. Assim diz o Senhor nessa noite. Eu quero que você pense comigo sobre esta frase. Deus não olha o tamanho do seu ministério, mas a sua fidelidade ao seu chamado. Qual é o teu chamado que Deus chamou, o seu chamado que Deus chamou você para cumprir esse ministério? Isaías, ele é um exemplo muito claro. Ele recebeu um chamado. Você sabe qual é o chamado que Isaías teve? Isaías teve um chamado para pregar uma mensagem que, ao invés de converter, ia endurecer corações. Imagine, pastor, eu esqueci o teu primeiro nome. Flávio. Imagine, pastor Flávio, aqui nesse lugar, uma ex-boate. Você coloca aqui e Deus diz, tua pregação não vai converter ninguém, vai endurecer o coração. Era isso que Deus estava chamando. Você vai pregar, mas o coração desse povo vai ficar duro. Eu vejo no Isaías que o Isaías, ele obedece o chamado. Ele cumpre o chamado profético que Deus colocou sobre ele. E como é que Deus honra a fidelidade de Isaías ao seu chamado? Qual foi o profeta que viu uma virgem conceber um menino? Isaías. Qual foi o profeta que viu esse menino que cresceu e que se tornou um homem de dores, que sabia o que é padecer, que viu a crucificação antes dela acontecer? Isaías. Qual foi o profeta que viu o derramamento do Espírito Santo, como em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim? As palavras que Jesus estaria lá depois anunciando o derramamento do Espírito Santo. Isaías. Não foi pelo tamanho do ministério, mas pela fidelidade do chamado que ele tinha. A fidelidade ao chamado é o que conta para Deus. Por quê? Porque na ótica de Deus toda a igreja é grande. Toda a igreja é grande. Aos olhos de Deus não existe uma igreja pequena e insignificante.
Jesus morreu por sua igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, é o próximo slide: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Isso revela o quanto o meu ministério é importante para Deus, porque o meu ministério acontece no corpo, na noiva. Então eu tenho que ser fiel ao meu chamado, e não ao tamanho do meu ministério. Deus avalia a sua fidelidade ao chamado para servir no corpo. Isso nos arremete para a mensagem que Deus está querendo destacar aqui nessa noite. Não há correlação entre o tamanho e a força de uma igreja. Eu quero que os irmãos pensem comigo. Não há correlação entre o tamanho e a força de uma igreja. Por quê? Porque uma igreja, ela pode ser grande, mas flácida. Uma igreja pode ser pequena e fraca. Nem grande, nem pequeno é bom. Saudável é melhor. Forte é melhor. Essa que é a questão. Essa que é o ponto. Deus está preocupado que você concentre-se no desenvolvimento do teu chamado para desenvolver pessoas para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. É essa que é a questão. O tamanho da sua igreja precisa ser o produto do desenvolvimento do seu chamado, daquilo que Deus te chamou para fazer. Para Deus conta a sua fidelidade com o chamado e não o alcance do seu ministério. Porque senão nós vamos começar a inventar coisa, irmãos. No nome de fazer a igreja crescer, nós vamos começar a inventar coisa. Nós vamos sair da rota que Deus traçou para a igreja dele. Nós vamos tornar uma coisa esquisita, como está virando. Quer trocar a bateria? Eu estou achando que está muito médio. Tremendos, mais maravilhosos que a gente tem para estudar e meditar sobre essa questão do ministério. É incrível essa questão. A terceira atitude para minimizar as tensões ministeriais é rejeitar a comparação. Os pastores estão adoecendo, e não é uma coisa assim que os idosos estão adoecendo emocionalmente. Pastores jovens estão adoecendo, entrando em depressão, pânico. O ministério não é um lugar de ter essas coisas. Quem está cumprindo o chamado, irmãos, é para estar cheio de energia, e de fogo, e de paixão, e de... Você encontra Paulo. Você não encontra Paulo reclamando: o ministério está muito duro, eu acho que vou me suicidar, eu acho que vou botar um ponto final na minha vida. Você não encontra Paulo dizendo isto. Você encontra Paulo: não me envergonho das marcas que eu tenho, não me envergonho do meu sofrimento. Para mim, ora, melhor era estar com Cristo. Se Cristo quisesse que eu morresse, era melhor para mim. Mas se é necessário ficar vivo, ele não fala: eu estou tão desesperado com o ministério que eu quero tirar a minha vida. Ele diz: eu quero viver se necessário. Você vê Paulo chegando no final sozinho, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. E ele faz uma lista de todos os problemas que ele passou, de todas as pessoas que o decepcionaram, ele faz tudo ali. Mas você não vê Paulo revoltado com o ministério, nem desistente do ministério, nem se comparando no ministério. Muitas pessoas estão adoecendo nos nossos dias porque
nós estamos nos comparando. Por que nós não devemos nos comparar? Primeiro, você sempre pode encontrar alguém fazendo um trabalho melhor do que você e você ficar desanimado. Quando eu estava conversando com o pastor Jameli sobre o slogan desse ano, um só coração, eu fiquei querendo saber o que é aquilo. Depois disse, não, o nosso propósito mesmo como igreja é aquele dali. Explicando, disse, poxa, mas gostei tanto dessa ideia, dessa logo, para cada ano, que coisa incrível. Mas quando você compara, ele é melhor do que eu, você já está saindo da ótica de ser fiel ao chamado que Deus lhe deu. E você pode encontrar alguém fazendo algo melhor do que você e ficar desanimado. Ou, em segundo lugar, você pode encontrar alguém fazendo um trabalho inferior ao que você está fazendo e ficar orgulhoso, e ficar soberbo, inchar-se por dentro. Qualquer uma dessas coisas pode sabotar o seu ministério. E quando você chegar ao céu, Deus não vai dizer para você, por que você não fez um ministério parecendo como, por exemplo, o Silas Malafaia? Por que você não fez um ministério parecendo o Cláudio Duarte? Por que você não foi mais? E pega os bambambãs que nós temos aí no Brasil hoje. Ele vai olhar para nós e vai perguntar, o que você fez com o chamado que eu lhe dei? O que você fez com o chamado que eu lhe dei? Deus fez você para ser você. Se Ele quisesse que você não fosse você, eu vou ser bem repetitivo, Ele não teria criado você. Ele criou você. Essa é uma coisa que para mim foi uma descoberta incrível. Porque eu tinha muito complexo, pequenininho. Você sabe, no Brasil, cor parda é uma cor de nada. Você não é nem negro e nem branco. E pardo, né? Pardo. Na escola, o meu apelido era macuquento, né? Encardido, por causa aquela cor, parecia que era cor de terra, e pequenininho, todos os apelidos, apanhava quase todo dia na escola, porque a minha personalidade muito expansiva, então eu apanhava bastante, sofri muito bullying na escola. O pessoal fala de bullying hoje, é porque eles não conheciam a chaleira que a gente levava quando a gente era criança. Poxa, quanto bullying! Mas se Deus quisesse que eu fosse uma outra pessoa, Ele teria feito outra pessoa. Ele fez você porque Ele quer você, porque Ele tem um propósito para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que é tolice fazer comparação. Olha essa versão da Bíblia Viva, por favor, coloca o slide para mim, da 2 Coríntios 10, 12. A dificuldade deles é que só se comparam uns aos outros, medindo-se pelos seus próprios conceitos mesquinhos. Que imbecilidade! Olha esse texto. Quantas vezes nós ficamos nos comparando? Deus não quer que nós comparemos o nosso ministério com outra pessoa. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem uma tendência de comparar com as outras pessoas, comparar o palco das outras pessoas com os nossos bastidores. Você vê as fotos que as pessoas colocam, eles tiram as fotos, e você vê o camarada pregando ali, aquele camarada que está com a palavra lá, você, pô, cara, parece que a camisa do cara é demais, aquele paletó, aquele blazer, aquele negócio, e aquela luz, e aquele teclado lá atrás, você vê aquele negócio, que você diz, parece que o povo dessa igreja é até mais bonito do que o meu povo, e você olha. Eu estava assim, depois que voltou da pandemia, porque caiu. Foi lá para 35, começou um auditório de 1.200 pessoas, você botava 300 pessoas dentro, parecia que estava com 10. Cara, dava aquele mal, vontade de sair correndo, aquele desespero. Senhor, eu acho que vou mandar botar uma cortina lá atrás para separar a igreja no meio e vamos dividir o auditório em 3 porções. Quando aumenta a gente tira. Cheguei até a considerar isso. E Deus me diz, porra, que falta de fé é esta? Você está se comparando com o quê? Aí eu comecei a lembrar, quando você tira uma foto bonita, você procura o melhor ângulo. E eu falo para a minha equipe, gente, pega o melhor ângulo, dá amplitude, bota gente na foto, não pega um monte de cadeira vazia.
E o irmão da igreja é para acabar com a gente. É igual o pastor, todo mundo meio sentado para lá, fica parecendo cachorro sarnento. Senta um, senta outro aqui, aquele negócio, aquele monte de cadeira aparecendo. E quando você tira a foto, destaca, parece o vazio. Então, você pega num ângulo, que você pega aquela multidão e lá no fundo, está lá o pregador. Mas quando você é o cara, você sabe o que está pensando, sabe o que está sentindo naquele momento. Você avalia a tua foto pelo seu bastidor, aquilo que está acontecendo com você. Mas você avalia a foto do outro pelo palco dele. Você está olhando, observando, você não sabe o que está. Eu já conversei com pessoas. Eu disse, nossa, que foto maravilhosa. Como é que você pode falar que é uma pessoa infeliz? Olha essa foto aqui. Ele diz, pastor, sabe o que eu estava pensando nesse dia? Eu posso contar para o senhor todas as coisas que eu estava sentindo nesse dia. Eu estava vivendo assim, 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 assim. Você também pode fazer isso com as suas fotos, porque você sabe qual é o seu bastidor. Então não compare o seu ministério com o palco do outro. Você não sabe o caminho que ele está trilhando. Você não sabe o peso que ele está carregando, você não sabe o fardo que ele está carregando, e você não sabe o sapato que ele está usando, você não sabe. Se for para comparar você, compare-se você em relação a Cristo. A quarta atitude para minimizar as tensões ministeriais é defina um ministério, uma audiência no ministério. É o slide número 13, por favor. Coloque para mim. Defina a sua audiência do ministério. No momento em que a gente começa a se preocupar com o que os outros pensam sobre o nosso ministério fica prejudicado. Quando você fica pensando o que as pessoas estão dizendo do meu ministério, você fica prejudicado do ministério. A Bíblia toda aponta para uma só direção. Nós temos que viver para uma audiência de um. Se você está cumprindo o ministério chamado que você recebeu de Deus, você tem que lembrar disso, é a audiência de um. Eu aprendi isso no rádio. Quando eu comecei a fazer rádio, no ano de 1985, comecei a fazer rádio, o rapaz que fazia as gravações, ele disse, pastor, o senhor está começando novo, o senhor vai gravar o programa hoje? Vou. Aí ele disse assim, o senhor não pode esquecer que quando o senhor está falando no rádio, o senhor não está falando para uma multidão, o senhor está falando para um. E aquilo foi uma dica tremenda. Eu não sabia que Deus estava me preparando para culto online, no tempo da pandemia, mas estava. E o estúdio era bem assim, era um negócio tão improvisado, tinha um microfone e uma parede. E tinha uma luz que acendia, quando acendia, estava gravando, quando apagava, parou. Ele gritava, gravando, a luz acendia. E eu, de cara para a parede, falava a minha pregação. E eu tinha que pensar em uma pessoa. E isso me ajudou muito no culto online, naquele escurão. Eu lembrava daquilo. É para uma pessoa que eu estou dizendo. Todos nós ocupamos funções onde nós seremos avaliados, onde nós seremos julgados, onde nós seremos condenados. É parte do nosso ofício deste mundo sofrer críticas das mais variadas. Quando eu andava de bicicleta, eu era criticado porque andava de bicicleta, que medíocre. Um homem desse, com tanta inteligência, andando de bicicleta. Quando eu comecei a andar com carro, eles começaram a me criticar. Onde que vai o dízimo do povo? Como é que vai o dízimo da igreja? Olha lá o cara, no benzão de carro, já melhorou a vida, que não sei o quê. Quando eu pregava para um grupo pequenininho, eu era criticado por causa que igreja medíocre não cresce. Quando eu comecei a usar os meios de comunicação para pregar, dizer, o cara querendo vender o peixe dele. Sempre você vai ser criticado. É por isso que você tem que ter a audiência de uma pessoa só. E quem é essa pessoa? É Deus. Eu estou cumprindo o meu chamado. Paulo diz, ele tem que ser achado fiel. E quem vai ser achado fiel é Deus que vai dizer que foi fiel. É Ele que vai dizer. Nós vemos que Paulo afirmou em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Olha que está o slide 15. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler juntos? Vamos lá?
a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quem foi que te considerou fiel? É a audiência de um. A audiência de um. Quantas vezes ali no púlpito você se perde. Já aconteceu de você se perder? Fala, Jesus me socorre. E com o tempo eu fui descobrindo que os irmãos da igreja não estavam sabendo para onde eu estava indo. Então eu podia parar aquele momento e retomar o meu pensamento e continuar firme no rumo. E eu dizia, Senhor, só me ajude agora. Quantas vezes eu paro a minha pregação no meio e digo, Senhor, eu peço ao Teu Espírito Santo que dê revelação a essas pessoas, senão não vai valer nada o que nós estamos fazendo aqui. Mas foi quem te considerou fiel, foi o Senhor. Se foi Cristo que designou você para o ministério, então basta a opinião de Jesus. Qual é a mensagem que Deus está querendo colocar para nós? Slide 16. Mantenha uma pele dura e um coração sensível. Tinha um professor chamado Charles Welker, é aqui de Londrina, um irmão que marcou a minha vida. As primeiras impressões das madrugadas com Deus foi com aquele homem. Um senhor, professor, americano, deixou a família, deixou tudo, deixou a sua cultura, veio para cá. Que coisa incrível, Charles Welker. Eu vi, ele foi meu tradutor nos Estados Unidos por algumas vezes, eu brigava com ele. O senhor está falando muito lento, fala mais rápido, vai no pá, 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 pá. Eu podia falar em português que ninguém sabia o que eu estava dizendo com ele, né? Ele dizendo para mim, eu estou tentando, mas eu já estou velho. Eu já estou velho, hoje eu compreendo, mas calma, o que significa, o que ele estava querendo dizer, mas um dia eu faltei com a gentileza com aquele professor. E o Espírito Santo me acusou tanto, sabe? Eu me senti tão mal, fui orar, não consegui orar, então eu procurei o professor Charles, ele me deu uma lição tão maravilhosa. Falei, pastor Charles, me perdoa, eu faltei com respeito com o senhor, eu fui tão deselegante com o senhor, me perdoa. É que, sabe, eu às vezes confundo a minha liberdade com libertinagem, me perdoa. Ele, sabe o que ele fez? Ele pegou assim, aquele bracinho branco dele, pele fina, e ele chegou e diz, pega aqui. Eu disse, o que tem? Pega aqui. Ele disse, está vendo, ó? Minha pele não é mais tão sensível como era antes. Meu coração é. A minha pele ficou dura. Essas coisas não me atingem mais. Qual é a mensagem que Deus está querendo falar conosco hoje aqui? Ter a pele dura não significa ter o coração duro. O coração é sensível. O coração é ensinável. O coração escuta, o coração aprende. O coração olha para cada encontro quando o momento divino, não importa quem seja. Porque até uma criança pode ser o porta-voz de Deus. Esse dia eu tenho o hábito de distribuir pirulito para as crianças depois do culto. Então faz uma fila enorme e eu fico sentado numa cadeira para olhar bem nos olhos da criança e eu quero abençoar as crianças. E chegou um menino e disse assim, ficou ali, pegou o pirulito, ficou do lado. Eu falei, o que esse menino está querendo? E ficou ali, terminou toda a fila. Ele disse assim, pastor, será que eu posso orar pelo senhor? Eu estava cansado, irmãos. Comumente a gente diz, filho, sim, pode orar em casa, Deus abençoe. Ele diz, não, eu quero impor as minhas mãos sobre você. E ele colocou a mão na minha cabeça. E ele fez uma oração que eu não vou esquecer. Senhor, esse é meu pastor. Ajuda ele a ser o melhor pastor do mundo, Senhor. Para ele continuar tocando a vida da gente, Senhor. Dê-lhe unção do teu Espírito Santo. Um menino de 5 para 6 anos. Você pode ter um encontro divino se você tem um coração sensível. Mesmo a sua pele tem que ser dura. Porque vai ter chicote. Vai ter crítica. Vai ter. Está vendo? Foi construir esse negócio, agora, nessa pandemia. Quero ver colocar gente lá dentro. E agora? Quero ver ele pagar as contas. E agora? Quero ver aquilo. Está tudo pago. Está tudo pago. Porque como eu vou falar daqui a pouquinho, o canal fecha, mas a fonte não.
Trate de deixar a sua pele dura, para não ser delicado, sensível. Tem pastor que tudo quanto é coisa, não aguento isso para mim é demais. Eu preciso, não gente, eu quero largar disto. Porque se a crítica for verdadeira, ouça e aprenda com ela. Se for falso, ignore e esqueça. Lembre-se que Deus é o juiz final, que é o juiz final da sua vida e do seu ministério. Não é a opinião do povo, não é o que diz as pessoas, é o que diz Deus. Então coloque isso no seu coração de uma forma que você entenda isso de uma vez por todas. Tenha a audiência de uma pessoa só. É Deus. É para Deus que você está fazendo. É para Deus. O slide número 18. A quinta atitude, número 18. A quinta atitude para minimizar as tensões ministeriais é aprender a diferença entre destaque e significância. Isso, num grupo vocal, é muito importante. Que às vezes tem uma voz de destaque, mas o que faz a grande diferença num grupo vocal é a significância das vozes, é a harmonia das vozes. É isso. Tem algum momento que uma ou outra voz pode aparecer, como vi que vocês em destaque, charmosamente se colocam um pouco mais à frente, ou viram um para o outro. Achei muito gostoso essa dinâmica. Mas também nós temos que ver isso do ministério. Aprenda a diferença entre destaque e significância, para você não ficar tenso no ministério. Às vezes nós vemos uma pessoa que está se destacando, isso gera uma tensão dentro de nós. Lá em Maringá, durante esses 46 anos que eu estou pastoreando e servindo em Maringá, gente do céu, o que é isso? Já passou tanta gente. Eu ali trabalhando, daqui a pouco vejo o Celso da Batista da Renovada passando de cavalo branco. Tic-tac, 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 tic-tac. Pelo amor de Deus, rapaz. Me lembro do Ministério Unção e Vida. Gancha, o pastor jogava o paletó assim, aquela rodela caindo para lá e para cá assim. A única coisa quando eu fazia assim, que caía, era a saliva da minha boca que saía, mas nada. O cara destacando, ratinho e aquela coisa toda, aquele negócio todo. Eu vi tanto movimento, tantas coisas acontecendo. E eu comecei a aprender a tirar essas dores dentro de mim quando eu comecei a ver que a gente não pode confundir destaque com significância. Por exemplo, o meu nariz, ele está em destaque. Mas eu poderia perder meu nariz e viver uma vida feliz ainda. Por outro lado, os meus pulmões, meus rins, meu coração, eu não posso perdê-los de jeito nenhum. Eles não estão em destaque, mas são significativos. São significantes. Não é todo membro do nosso corpo que se destaca, mas todos são importantes. Por isso, foca a significância que Deus dá ao seu chamado e não o destaque que o seu ministério tem. É a significância que Deus dá. Por quê? Você vai tocar vidas. Por exemplo, o seu Adriano, um homem que tocou minha vida, tocou meu coração. Eu estava vendendo carambola para ajudar minha mãe e meu pai. Carambola, sai de perto, não, minha mola. Eu gritando, carambola, sai de perto, não, minha mola. Ele, menino, vem cá. Eu disse, poxa, agora eu vendi as minhas carambolas. Estava difícil vender carambola naquele dia, mas ele me deu um presente maior do que carambola. Ele parou assim e disse para mim, escuta, vou dar uma mensagem de Deus para você. Eu já sabia o que ele falou para mim, eu já sabia, mas foi maravilhoso escutar de outra pessoa. Ele disse, Deus separou você. E você vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Você vai tocar vidas de pessoas como poucas pessoas tocaram. Olha, Deus te separou, acredita, José. Ele me chamou pelo primeiro nome, José Jacó. Acredita, José, porque Deus te chamou. Aquele homem falou aquilo pegou fogo dentro de mim. Porque eu tinha menos de 5 anos, quando Deus tinha dito aquilo para mim. Mas eu precisava lembrar com 10 anos daquelas coisas. Eu precisava lembrar daquilo. Aquilo foi tremendamente positivo para mim. Você pode ter encontros divinos com pessoas que vão fazer coisas na sua vida que vai ser significativa para sempre. Por exemplo, eu lembro do reverendo João Rodrigues, da primeira EPI de Maringá, que já falecido. Um dia eu estava andando de bicicleta e ele me parou bem na praça de uma cidade. Ô Jacó, vem cá. Aí eu parei assim.
de frente com a lojas Riachuelo. E ele diz assim: você acredita que Deus chamou você para o ministério? Eu falei: acredito. Você acredita mesmo? Acredito. Ô, Jacó, então toma vergonha. Peça para Deus um carro. Pô, cara, você é todo suado aí, ó, desarrumado. Onde é que você está indo? Eu vou fazer a visita no hospital. Pelo amor de Deus, cara, dá uma olhadinha. Rapaz, não, se você acredita no teu ministério, fala para Deus: Senhor, me dá um carro. E ó, desce aí dessa bicicleta, vem cá, vamos ali, escolhe uma calça, escolhe uma camisa, escolhe uma meia, escolhe uma cueca. Foi a primeira muda de roupa que eu ganhei no início do meu ministério, melhor que eu já tive até aquele tempo. Nunca esqueci disso. No velório dele eu contei essa história, quando o sepultei alguns anos atrás. Naquele dia eu cheguei em casa, coloquei minha bicicleta, fui assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Passava no telefone 441 que eu tinha lá, às 5:30 da tarde. Aí a dona Naide, que era a zeladora da igreja, chegou para mim: ô Jacó, você emprestou a sua bicicleta para alguém? Eu disse: não, porque eu vi uns moleques com ela lá longe. Roubaram a minha bicicleta, bem no dia. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, aquele pastor falou para mim orar pedindo um carro, Senhor, agora vem e rouba a minha bicicleta, Senhor. Nem carro, nem bicicleta, Senhor. Aquilo foi duro, irmãos. Aquilo foi duro. Foi difícil. Mas aquela palavra foi tão significativa, porque no outro dia depois, uma senhora da igreja chegou e disse assim: eu fiquei sabendo que roubaram a tua bicicleta? Ele disse: roubaram. Uma molecada. Era minha Calói, 73, banco reclinável. Para trás, aquela coisa. Roubaram. Ela disse assim: então você ora a Deus, porque eu e meu marido, a semana passada, fizemos um voto no nosso coração, que assim que nós vendemos a nossa fazenda, eu vou dar um carro para vocês. 3 meses depois, chegou, era um Fusquinha 69, a coisa mais lindinha que tinha, bem do meu tamanho, um volantinho esportivo, aquele caminhozinho, tudo certinho. Mas chegou o meu Fusquinha, pé, aqui, pastor, olha aqui, pastor. Não teria acontecido se não fosse a significância de João Rodrigues. Por isso, foca a significância que Deus dá ao seu chamado, aquilo que o seu ministério tem. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, slide 19, o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Você pode estar atendendo uma igreja pequena, numa circunstância que não tem potencial de crescimento. E daí? Foi Deus que te colocou ali? Faça o seu melhor aonde você está. Deus o colocou ali. Não se mova até que Ele não coloque você em movimento. Fique ali. Talvez, quem sabe, aqui nessa noite tem alguém dizendo: chega, para mim acabou, não dá mais. Deus me colocou ali. Fique até que Deus lhe mova para um nível diferente. Deus vê a importância do seu ministério para o reino. Nós estamos juntos nessa. Depois que eu abri a minha mente que eu não sou pastor da missionária apenas em Maringá, sim, eu sou pastor da missionária, mas eu sou pastor de Maringá, mudou para mim. Eu mando minhas mensagens pelo WhatsApp para mais de 8 mil pessoas todos os dias. Levanto de manhã e fico mandando, dar um trabalho danado. E tem um punhado de gente que não é membros da minha igreja, não importa. Nós estamos juntos nessa. Eu oro com pessoas todos os momentos. Mantenha-se fiel àquilo que Deus colocou. Significância é diferente de destaque. Se for necessário, Deus te coloca em destaque. Deus vai te colocar em destaque quando for necessário. Se não, continue sendo significativo. Cumpra o teu ministério. Seja fiel ao Senhor. Levanta a tua mão. Profetiza. Ora pelos enfermos. Veja Deus curar. Faça isso. Pegue a palavra do Senhor quando você está orando e cite a palavra do Senhor para o Senhor. Tem vezes que eu coloco a mão sobre pessoas enfermas e eu estou profundamente sentindo nada. E eu coloco a minha mão e diz: não fui eu que afirmei, foi o Senhor que disse na tua palavra que esses sinais seguiriam aos que crescem, e eu creio na tua palavra, Senhor, é a tua palavra, trata de cumprir a tua palavra, cura esta pessoa agora. E eu todo dia tenho testemunho de milagres. Testemunho de milagres. Tem pessoas que contam história para mim que eu falo assim: não, sem chance. Essa pessoa deve estar confundindo eu com outra pessoa, é a história de outra pessoa. Ela pensa que é eu. Não é não. É sim, o senhor. O senhor quer que eu fale quando é que foi? E diz tudo. Eu não lembro.
não é o destaque, é a significância. Tenha coragem de invocar a palavra que você prega. Se o Senhor me chamou para esse ministério, Senhor, então eu hei de tocar a vida das pessoas de alguma maneira. Eu hei de comunicar com paixão. Eu hei de comunicar, Senhor, que nem uma professora universitária falou para mim assim: sabe o que me perturba do seu programa? Eu vejo que o Senhor foi treinado para fazer essas coisas, mas me perturba que o Senhor fale como se acreditasse naquilo que fala. Eu disse: pois eu acredito. Eu era um menino epilético, contei meu testemunho rapidamente. Eu era um menino epilético, tinha crise convulsiva, tomava Gadernal, Tragetol, não tinha esperança, não podia estudar, não tinha perspectiva, nada. Era um bolso de complexo. Mas um dia Jesus entrou na minha vida, mudou completamente. Ele foi mudando a minha vida, transformando, me deu significância, me colocou na igreja, me colocou no ministério, e fui falando, contando aquilo que Deus tinha feito na minha vida. E aquela mulher botou óculos escuros para esconder as lágrimas, mas eu creio que ainda no céu eu vou ver que aquela mulher se converteu. Eu nunca mais a reconheci, nunca mais a vi, mas eu creio. Invoca a palavra. O Senhor me colocou, Senhor, o Senhor me colocou, foi o Senhor que me colocou, o Senhor que me levantou, Senhor, então eu quero cumprir o chamado teu. O que o Senhor tem para a minha vida? Por último, slide 20, para você minimizar a tensão do ministério, não confunda a fonte com o canal. Não confunda. Quando chegou a pandemia, eu logo comecei a ver, disse: pelo amor de Deus, tem 1,5 milhão para pagar daquela construção ali, como é que eu vou fazer? Não tem jeito nem de levantar oferta, nem nada. Como é que os irmãos, naquela época a gente nem tinha pensado bem nesse negócio de Pix, essas coisas todas, e nem colocava, por causa que ficava tão mal colocar lá a conta da igreja para fazer transferência, essas coisas todas. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Como é que fazer? O canal fechou, Senhor. Fechou o canal, Senhor. Comecei a entrar em pânico. Eu estava enfrentando um câncer. Aquele câncer não me perturbava tanto. Mas como é que eu vou fazer, Senhor, para honrar os compromissos? E chegou num ponto que eu tive que perceber que a minha preocupação era com a fonte, não era com a fonte, era com o canal. Eu estava achando que não tinha culto. Deus estava de mão atada. Deus não podia fazer mais aquilo que Ele tinha prometido. Eu estava confundindo fonte com o canal. E eu explico. A nossa tendência, ao vivermos a vida, em especial do ministério, é pensar que o nosso suprimento vem da nossa conta bancária, das pessoas que contribuem, das pessoas que vão no nosso culto. Ou, quem sabe, de alguém que vai mandar uma oferta de um outro lugar. Nós esquecemos, meus irmãos, que essas coisas, na verdade, são canais da provisão de Deus, que Deus usa de um tempo ou outro. É devido à nossa ignorância espiritual, com o passar do tempo, nós corremos o risco de olhar para o canal que Deus usou para nos sustentar, para chegar à provisão, como se fosse a fonte. E aqui que é uma coisa que nós temos que entender. Será que você está tão abatido no seu ministério, ou tão tenso no seu ministério, porque você está achando que aquele líder, aquela situação do conselho, da diretoria, aquele grupo, eles são a fonte, mas eles não são. Eles são apenas um canal que Deus pode usar e fechar. Mas não significa que a fonte fechou. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que tudo de bom que recebemos, o slide 21, que tudo que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição. Olha essa última frase: não muda nem varia de posição. Tudo vem de Deus, Ele é a fonte. Vocês lembram de Isaías? Elias? Deus mandou Elias para uma caverna, tinha lá um riozinho, e ele mandava um corvo para levar comida para eles todos os dias. Mas chegou um tempo, e eu fico imaginando, chegou um tempo que o riozinho que passava lá secou. Se eu fosse Elias, o que eu queria dizer? Senhor, não estou entendendo. O Senhor me traz para aqui agora e agora.
Secou. Como é que eu vou viver aqui, Senhor? Como é que eu vou sobreviver aqui? Secou o rio. Elias começou a ver o canal, ao invés de ver a fonte. E aqui tem uma mensagem que eu quero destacar. Às vezes, slide 22, às vezes Deus seca os riachos em nossa vida e a situação azeda, porque Deus quer nos mover para um outro nível. Deus queria tirar o Elias dali. Agora você vai para um lugar, você vai ser sustentado por uma viúva. Você vai fazer um outro milagre. Você vai voltar ativa. Muitas vezes nós não percebemos isso. Quem sabe você está vivendo um momento de que secou um canal. E Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer para você assim, ó, secou o canal, mas a fonte não se esgota. E a fonte é Deus. Foi aquele que te chamou. Essa fonte não se esgota. Não coloque as suas experiências, a sua esperança nos canais. Não, de jeito nenhum. Coloque a sua fé na fonte, porque onde Deus guia, Ele provê. Onde Deus guia, Ele provê. Você realmente acredita nisso? Diga um amém. A verdadeira fonte, que é Deus, nunca secará. Esses dias perguntaram para mim, mas o pastor, como é que o senhor se sente quando o senhor está com um compromisso na igreja? Eu não sinto. Eu não sinto. Cheguei num momento agora da minha vida que o que eu tenho que sentir antes de botar o meu pé é que se eu recebi aquele chamado do meu Deus, se eu recebi, Ele vai prover. Na hora certa. No momento exato. Irmão, irmã, com muito amor no meu coração, eu quero dizer para você. Eu quero perguntar para você, você está de olho na fonte ou de olho no canal? Talvez as portas que estavam abertas para você não estão mais abertas daquela forma. Você está olhando o canal ou a fonte? Talvez as coisas tenham azedado na sua vida. E Deus está dizendo assim, eu estou te movimentando para você sair daqui, vai para um outro nível. Não é abandonar o campo, mas vai para um outro nível. Aonde o meu sobrenatural continua. Porque o canal seca, mas a fonte continua. A fonte continua. Quero orar com você. Eu quero pedir que vocês orem comigo. A nossa batalha não tem trégua, irmãos. É toda manhã. É todo dia. A ansiedade vai chegar e vai bater no teu coração. Isso, e mais aquilo outro. Você vai ter que calar a voz da ansiedade e vai ter que ouvir a voz da fé. A voz do Senhor que te chamou. Hoje eu entendo que toda a minha vida que eu passei foram trajetos que Deus colocou para forjar a pessoa que Ele continua forjando para que eu cumpra o propósito que Ele colocou para o meu chamado e que eu vou prestar conta diante de Deus. Então seja fiel ao teu ministério. Seja ousado. Acredita. De olho na fonte. Deixe que a fonte jorre através de você rios de água viva. Põe a mão no coração assim. Ó Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de estar com esses irmãos. E ao compartilhar com eles mais uma vez essas verdades que têm ocupado o meu coração, eu de novo estou, Senhor, sendo encorajado, fortalecido. E eu creio, ó Deus, que o Senhor há de fazer a mesma coisa com cada irmão, com cada irmã que está aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.